Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Denúncio do que Jesus Cristo veio fazer por nós no Novo Testamento. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que essa noite seja uma noite marcante, especial para as nossas vidas, na presença do Pai, na presença do Filho e na presença do Espírito Santo de Deus. Oremos. Pai, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Nós enaltecemos e agradecemos, ó Pai, por Jesus, a nossa Páscoa, ó Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós estamos alegres de mais uma vez repetir este memorial, repetir essa ordem, para que nós não nos esqueçamos que o Senhor nos tirou da treva para a sua maravilhosa luz. O Senhor fez isso por nós. O Senhor nos amou com amor indescritível, e a sua graça se manifestou na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Ó Deus, como é bom estarmos aqui hoje livres. Como é bom estarmos aqui hoje, Pai, libertos do poder, da ruína do pecado, porque Jesus nos comprou por um alto preço de amor e de justiça lá na cruz do Calvário. Então nós estamos aqui hoje alegres, os nossos filhos, ó Pai, aprendendo sobre a verdadeira Páscoa, as famílias reunidas em volta desta mesa. Nós estamos aqui, ó Pai, para te enaltecer, para te agradecer, para te bendizer e para celebrar a vitória que o seu Filho Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, pela tua presença já real neste lugar. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para curar aqui feridas, libertar, ó Pai, nessa noite através do teu Espírito. Diz a tua palavra: onde há o Espírito há libertação. Nós cremos, ó Pai, que o teu Espírito revelou o plano do Senhor ali na cruz, e nós estamos aqui porque a tua graça nos basta. Abençoa os meus irmãos que já chegaram, aqueles que por algum motivo hoje não vierem. Só os alcance com uma graça muito grande, com a graça de cura, de perdão de pecados, de misericórdia. Abençoa os nossos vizinhos, ó Deus. Abençoa a vizinhança da igreja, Pai. Abençoa, Pai, as outras igrejas em volta de nós. Que hoje, Pai, todos juntos possamos dar ao Senhor um trono de louvor ao Senhor nesta noite, neste lugar. Que nós possamos nos unir aos nossos outros irmãos que também estão celebrando, Pai, cada um em sua comunidade, cada um em sua igreja, celebrando, Pai, essa grande vitória que o Senhor deu ao teu povo na terra. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor é bem-vindo nesse lugar, Pai, para cuidar de nós uma vez mais e manifestar a tua glória sobre nós de novo, de novo, e de novo, de novo, de novo. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Nós precisamos do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Levante sua mão direita para o céu. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu vim celebrar. Diga com fé: eu vim celebrar a vitória que o Senhor conquistou por mim na cruz. Aplauda Jesus nessa noite. Celebremos a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aplauda mais forte que você puder. Comece a engrandecer o nome do Senhor nessa noite, porque nós estamos aqui para celebrar, e uma tremenda graça já está sendo derramada nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Que o seu nome seja exaltado nesse lugar, Deus. Que o seu nome venha ser adorado nesse lugar. Aleluia. Que quebre o jugo
governa o mundo com a sua justiça. És como o sol, sua face brilha. Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluias! As suas palmas louvam o nome do Senhor, porque Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Foi por você, foi por mim. Então juntos vamos declarar em nome de Jesus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluias, aplauda o Senhor. Aleluias, aleluia, Deus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Não há outra além de ti, Espírito Santo. Será que você pode declarar isso nessa noite? Não há outra além de ti, Senhor Jesus. Não há outra além de ti, Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Nós reconhecemos a tua grandeza, Pai. Aquele mestre escrevendo com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Vamos juntos? Só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou.
Ai, o sacrifício perfeito. Eu não merecia tamanho amor. Você não merecia tamanho amor. Mas Ele se entregou por você, Ele se entregou por mim. Eu te convido nessa noite, igreja. Talvez o seu feriado tenha sido muito cansativo. O seu domingo foi cansativo. Talvez vir na igreja para você hoje também foi cansativo. Mas eu te convido nessa noite. Erga suas mãos. Essa pode ser a sua última oportunidade de render a Ele. Nós não sabemos o que nos aguarda daqui a poucos segundos. Então eu te convido nessa noite. Erga suas mãos, erga suas mãos. Renda a Ele a sua melhor adoração. Se você quiser gritar, grite. Se quiser pular, pule. Se quiser dar glória, dê glória. Se quiser correr, corra. Se quiser se jogar no chão, se joga. Só não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Ah, Senhor, eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Cante, cante. O vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava, Cante, cante, e cante. nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi Só tinha os meus pecados. Mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Como a frase Tira a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. como coral, como coral. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer. Mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Uma frase Tira a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Obrigado, 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 Senhor. Eu não merecia, Pai. Mas o Senhor mesmo assim se entregou por nós. E nós te louvamos porque é o terceiro dia. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Nós te louvamos, Senhor Deus. Nós te louvamos. Nós te louvamos, te louvamos, te louvamos.
Nós te louvamos. Renda a Ele toda adoração, renda a Ele todo louvor. Era o meu lugar. Os cravos eram em minhas mãos. O castigo estava sobre mim. Eu era culpado, Ele não. E tudo que eu fizer ainda será muito bom comparado ao que Ele fez. E tudo que eu fizer
pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que tava? E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Plano pra salvar, pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele me hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me
minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Ei! 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá. Seu levanta a mão e diga: oh morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és. Vamos! Ressuscitou, a terra estremeceu. Deus não está morto, vivo está. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução, perdida em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Perdida em
está morto, vive está aqui dentro de mim, rugido como leão. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugido como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. Ele ruge, ele ruge. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugido como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugido como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugido como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugido como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, vamos aplaudir novamente a todos que participaram. Graças a Deus. Lindo, lindo. Abra sua Bíblia comigo, pode permanecer assentados. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Maravilha. Versículo 7 e versículo 8 para a nossa meditação. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7 ao 8. Está na tela? 1 Coríntios 5, 7. Amém. Então está escrito assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, de novo, de novo, de novo. Amém, Jesus.
Queridos irmãos, nós cristãos sabemos que a Páscoa é Jesus. A Páscoa é o nosso Cristo vivo. Mas você tem que ter gravado no seu coração, além disso, uma resposta para um mundo secularizado, um mundo plural, subjetivo, né? Você tem que ter uma resposta que seja contundente, como essa que nós estamos vendo aqui do apóstolo Paulo, afirmando que Jesus é a nossa Páscoa. E desde os meninos, as crianças, os jovens, os adolescentes, os jovens, os adultos, nós precisamos lembrar claramente que o mundo quer substituir o sangue de Jesus pelo chocolate, pelo doce, mas nós cristãos temos a verdade, a Bíblia, a palavra de Deus para nos orientar. Jesus é a nossa Páscoa. Esse final de semana tive a oportunidade com a minha família, avisei o meu pastor, avisei o conselho, que eu ia fazer uma viagem com a família durante essa semana. Os irmãos não nos viram aqui, nós fomos descansar e aproveitar esse feriado. Aí nós passamos numa cidade do interior de Minas, nós fomos visitar o sul de Minas, passamos numas 2 cidades e fomos numa cidade nesse final de semana e caiu a sexta-feira. Aí nós fomos andar na cidade, pensando assim, né? Vamos achar as coisas abertas, movimento na cidade, e aquela matriz grande lá na montanha, né? Numa quadra grande da cidade, separada para a igreja católica matriz. E gente, sem mentira nenhuma, comparando a sexta-feira com o sábado, de fato, parece na cidade que alguém muito importante tinha morrido. Tudo fechado. Poucos lugares para almoçar e mesmo assim avisaram a gente, vocês não vão encontrar carne aí fácil não. Se achar um restaurante aberto, tem que encomendar comida. O povo respeita mesmo aqui. Eu fiquei preocupado, né? Falei assim, gente, sexta-feira parado, parques fechados, pouco movimento na rua. Eu estava quase me sentindo um pecador andando lá na cidade. Mas por que eu estou falando disso? Acordamos no sábado, pensando assim, o sábado é de aleluia, né? O sábado é de silêncio, reflexão, deve estar parecido. Meus irmãos, que tumulto a cidade no sábado. Parece que Jesus não ressuscitou no domingo, não. Ressuscitou preso no sábado, que já estava tudo liberado. Carreta, e gente buzinando, e não tinha lugar de parar o carro, e todo mundo comendo, e todo mundo comprando, e feira, e gente para a rua. Eu estou comentando isso para mostrar para vocês como que algumas coisas estão sendo relativizadas, não é? Nos últimos anos. Essa discrepância entre como que a cidade toda reagia na sexta-feira, com essa cultura, né, da morte de Cristo na sexta-feira da paixão, e como que ela reagiu no sábado, como se nada tivesse acontecido na sexta-feira. E, irmãos, a gente tem notado ao longo dos anos uma tentativa clara da sociedade pós-moderna de substituir o sangue de Jesus, a obra vicária de Cristo, o sacrifício perfeito dele, por outras coisas, como, por exemplo, o chocolate. Uma brigaiada para comprar chocolate, uma luta na porta das empresas de chocolate, e R$100, 250 gramas de chocolate. Sob qual influência? É uma pergunta retórica. Sob qual influência você acha que o mundo está agora, nesses dias? Você já parou para pensar em como
o mundo de hoje reage às verdades sagradas das Escrituras e como isso vem mudando a vida, a rotina e o cotidiano das pessoas. É como se Jesus fosse lembrado apenas por aquilo que supostamente ele fez na sexta-feira. Mas toda a rotina dos outros 360 e poucos dias do ano não se altera em absolutamente nada. Apenas ainda um último suspiro do sagrado em alguns lugares, em algumas cidades, em algumas famílias, em algumas igrejas, em alguns corações. Então, meus irmãos, hoje eu quero reafirmar que Jesus é a nossa Páscoa e que doce algum substitui o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Então, em primeiro lugar, eu quero, antes de entrar na mensagem, contextualizar você. Eu quero te mostrar o que está acontecendo com o cidadão moderno. Eu quero te mostrar o que está acontecendo com a igreja que está cercada por esta influência da cultura do tempo de hoje. Perceba comigo, irmãos, a modernidade tem aí supostamente 200 e poucos anos. A Revolução Industrial, a Revolução Francesa, é marco histórico para a modernidade. Lógico, já há quem diga que o pensamento moderno é anterior à Revolução Industrial, ao Iluminismo. Mas é a partir desses fatos que a história conta que o início da modernidade começou. Então, nós temos aí 2 séculos e pouco de modernidade. E de 50, 70 anos para cá, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por um trauma muito grande. Porque todo mundo apostou que a modernidade ia trazer só felicidade. Todo mundo acreditou que a ciência, a evolução do ser humano, o potencial do humano, isso ia trazer paz, harmonia, progresso para todas as civilizações. Mas o pessoal que estava acreditando na ciência e colocando Deus de lado, acreditando na modernidade, colocando a fé de lado, tomou um grande golpe. Quando toda a força e inteligência humana foi usada na Segunda Guerra Mundial para matar uns aos outros, para destruir uns aos outros. Então, houve uma grande depressão no mundo. Então surge agora um fenômeno estudado até hoje, chamado de pós-modernidade. Eles tinham que arrumar alguma coisa para justificar a catástrofe que foi confiar na modernidade. Então agora nós vivemos um contexto de pós-modernidade. E o que sustenta o mundo presente de hoje? O pensamento de hoje é sustentado por um tripé. Eu vou destacar apenas o tripé da secularização, da pluralização e da privatização. A secularização é tudo aquilo que o ser humano é capaz de fazer para deixar o sagrado de lado. É tudo aquilo que o pensamento pós-moderno justifica, que a partir de agora a religião, a fé, os atributos morais, a Bíblia e qualquer outro tipo de crença deve ser colocado no privado. Ninguém mais precisa compartilhar o que crê. A Bíblia deixa de ser um livro sagrado na secularização. E as pessoas começam a cultuar tudo aquilo que quiserem. E abrem mão da verdade absoluta. E decidem viver as suas vidas sem ratificar, sem colocar as coisas sagradas nos seus devidos lugares. É por isso que a vida humana está perdendo valor. É por isso que nós temos quem defende vaca, quem defende bicho, quem defende planta e não defende o ser humano. Isso é uma proposta secularizada do nosso tempo. Então a secularização é um dos tripés que norteia o pensamento das pessoas. Esse negócio de Cristo, esse negócio de Bíblia, esse negócio de Deus, isso é para alguns, isso não é para todos, isso não é uma verdade, isso é alguma coisa
que cada um pode ter a sua própria crença no seu sagrado. A pluralização é justamente isso. Não há mais verdades absolutas no tempo pós-moderno. Tudo é fluido, tudo muda. Aquilo que é uma verdade agora, dia 5 de abril, amanhã, dia 6 de abril, pode não ser verdade mais. São essas mudanças de valores, de princípios, de regras, que estão desnorteando as cabeças das pessoas. A pessoa pode ser o que quiser, a pessoa pode fazer o que quiser, ainda que isso afronte a própria realidade. Agora o mundo é plural, e eu e você temos que aceitar a pluralidade desse mundo no que tange a não haver verdades únicas. Quem disse que Jesus é o Deus verdadeiro? Quem disse que a Bíblia é a única palavra de Deus? Quem disse que Deus leva ao céu e é a única verdade na terra? Então olha que contexto o ser humano está vivendo nos dias de hoje, né? Um contexto de secularização, onde o sagrado é deixado de lado, onde o sagrado não pode mais ser cultivado por todos, é de ordem e de coisa privada, de cada um, aonde tudo pode e nada agora é absoluto, nada agora é bastão, né, para a verdade. Tudo agora pode ser verdadeiro. Então nós vivemos um período de relativismo. Tudo é relativo. As palavras agora são relativizadas, as ações, as tecnologias, as ciências, tudo agora é relativo. E um outro tripé desse mundo que nós estamos vivendo é a privatização. A gente ouve muito a palavra privatização na economia, né? Mas aqui, nesse contexto histórico, a privatização é a subjetivação do nosso eu. Cada um tem a sua verdade dentro de si. Cada um pode fazer aquilo que julga ser correto, desde que não atrapalhe o outro. Você pode ser, você pode fazer o que você quiser. É essa privatização do seu ser. Você é o seu mundo. A sua verdade é a sua escolha. Ela é pessoal, ela é interna. Você tem que sentir. Se você sentiu que é certo, se você sentiu que não faz mal, então você pode fazer. Esse é o tempo formando pessoas nos dias de hoje. Deus é deixado de lado, a verdade absoluta não existe mais, os nossos filhos já estão sendo educados em uma nova fase da educação, onde os professores perderam seus referenciais, não podem nem mais falar daquilo que a história ensinou, que a história está sendo relativizada. E por fim, irmãos, o negócio agora é sentir. Se você não sentiu que ofendeu, se você não sentiu mal com isso, você pode continuar vivendo a sua vida do seu jeito. Ninguém é responsável por você. É você que é o responsável pela sua vida. Então, irmãos, esse é o ser humano depois da modernidade, vivendo agora esse mundo diluído, aonde a gente não sabe mais onde nós estamos pisando. Você não pode mais falar determinadas coisas porque vem a pressão social, as mídias sociais, a televisão, te cerceando. Politicamente você não pode falar o que você pensa. A igreja não pode pregar da forma que ela pregava. Olha como que está chegando o tempo de hoje. As pessoas são senhores de si mesmos, amantes de si mesmos, e novos evangelhos têm surgido aí. Novos evangelhos têm surgido aí que colaboram ou que aceitam esse tripé da pós-modernidade na sua base. Então eu fiz esse contexto aqui para entrar na palavra. O apóstolo Paulo está deixando claro para a igreja de Corinto que eles precisam viver uma nova vida em Jesus e abandonar a vida antiga sem Jesus. Paulo aos Coríntios está dizendo assim: olha,
Vocês agora precisam viver uma nova vida em Jesus. E qual a ilustração? É o fermento. Ele usa o fermento porque Jesus ensinou sobre o fermento. Ele usa o fermento porque desde o Antigo Testamento nós estamos vendo o cuidado que Deus tinha em ensinar o povo sobre a Páscoa e mostrar o papel do fermento como um exemplo da personificação do mal, um exemplo da corrupção que o pecado causa. Então o fermento sempre foi na Bíblia metáfora de crescimento, mas também metáfora de corrupção e de pecado. Então você, quando for ler a palavra fermento na Bíblia, você tem que identificar se ela está mostrando ali o ponto e o aspecto positivo do fermento, ou se está usando aqui o aspecto negativo. E no texto que acabamos de ler, é claro que o apóstolo Paulo está usando essa ilustração para mostrar aos irmãos de Corinto que a nova vida em Cristo deve ser vivida como uma massa sem fermento. É interessante porque a levedura, o fermento biológico natural, é causado por um fungo. Há quem diga que é uma bactéria, não é um fungo que se alimenta do doce da massa, do açúcar que contém na massa. E ao mesmo tempo que ele se alimenta do açúcar para levedar a massa, ele solta gás carbônico. Aí o que acontece com aquela massa? Aquela massa ela incha, aquela massa ela cresce, porque aquele fungo está trabalhando naquele alimento ou naquela massa, alimentando-se do doce e soltando gás. E aí aquela massa, com pouco tempo, ela cresce, ela fica absurdamente grande, porque tem um fungo trabalhando ali. Então, amados irmãos, é uma ilustração que o apóstolo Paulo usa para deixar claro na igreja de Corinto a importância de não se contaminar. Diga para a pessoa perto de você a importância de não se contaminar com esse fungo. Diga. Por que a Bíblia está deixando claro, irmãos, para nós, e usando este elemento natural para explicar as coisas espirituais? É porque é sabido que um pouquinho só de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E o que o apóstolo Paulo está sendo usado pelo Espírito aqui para dizer? Lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa. O que significa isso a nós, irmãos? Significa que nós somos uma nova massa, uma nova identidade, que Jesus Cristo, Cordeiro Pascal, se sacrificou para fazer surgir em mim e fazer surgir em você uma nova criatura. O sacrifício de Jesus não foi para a gente inchar, comer doce e festejar o açúcar da vida, não. O modus de Cristo na cruz foi que nós pudéssemos experimentar vida nele a partir do seu sofrimento, a partir da sua obra vicária. Então, quando Paulo está falando para a igreja de Corinto, olha, lançai fora o velho fermento. Capítulo 5 de Corinto, irmãos, nós não lemos ele, mas Paulo, do apóstolo Paulo, está tratando do pecado na igreja. Paulo está tratando de um pecado sério dentro da igreja. E Paulo está dizendo, olha, eu creio que vocês têm uma nova identidade, mas o fermento antigo do velho homem, da velha natureza, precisa ser retirado do meio de vocês. Vocês precisam ser uma igreja que junto comigo não suportem nem um tiquinho de pecado. Vocês precisam ser um povo diferente. A gente usa muito diferente do mundo, mas eu acho que o melhor é a gente ser diferente no mundo. Nós precisamos ser um tempero diferente na terra, algo especial de Deus na vida das pessoas.
E um povo diferente no mundo pensa diferente do mundo. Presente no mundo, pensando diferente do mundo. Essa nova massa que o apóstolo Paulo está sendo usado por Deus para dizer: eu creio que vocês são sem fermento, vocês são nova massa. De onde Paulo está tirando tanta convicção? Paulo está tirando tanta convicção, mesmo a igreja estando passando por uma fase de pecado. Paulo está tirando essa convicção do fato de que Cristo morreu por esta igreja aqui, que no capítulo 5 está enfrentando o pecado. E Paulo está dizendo: olha, eu sei que vocês são um povo, uma nova massa, um povo diferente, um povo sem fermento, porque Cristo é o nosso Cordeiro que se sacrificou por nós. Então nós somos um povo diferente. Nós somos um povo liberto. Nós somos um povo que não troca o sangue de Jesus por nenhum chocolate dessa terra. Nós não trocamos. Então, irmãos, tudo começa na mente e no coração. Olha o que está acontecendo hoje. Se o tempo pós-moderno, com a secularização, com essa pluralização de ideias, com essa privatização do nosso subjetivo, né? Cada um faz o que quer. Veja se isso não está afetando a mente, o coração de muitos crentes, pastores, líderes, igrejas. É comum você ver agora, irmãos, crentes que bebem, crentes que tomam um vinhozinho, um champanhezinho, uma cervejinha, crentes que fumam. Porque se a pessoa pode beber um pouquinho, não fala na Bíblia que não pode fumar, ela pode fumar um pouquinho. E aí nós temos um tanto de gente defendendo o uso medicinal da maconha, que é uma erva que Deus criou. Então, se não está falando nada, se fala da bebida, por que nós também não podemos beber, fumar um baseadozinho também? Gente, é o tempo que nós estamos vivendo. Presta atenção. Se a mente de crentes e o coração de pessoas já não estão dominados pelo pouquinho de fermento que começa assim, alguém fermentando você. Pergunta o seu pastor: onde é que está escrito que o crente não pode beber? Eu pergunto: onde é que está escrito que o crente não pode fumar? Eu pergunto: onde está escrito que o crente não pode também fumar um baseado? Onde está escrito que o crente não pode jogar na Mega Sena? E já tem bolão dos crentes pro final do ano. Vai dar 1 bilhão. Não é 1 bilhão, se bobear tem bolão. Crentes que bebem, crentes que fumam. Não é o nosso caso. Eu estou pregando aqui pensando no apóstolo Paulo, ensinando para a igreja de Corinto que tinha pecado, mas que o fermento era da vida antiga, que tinha que tratar de quem estava vivendo uma vida de devassidão, que a igreja já tinha sido comprada pelo Cordeiro Pascal. E Paulo acreditava que Corinto era uma nova massa, tinha uma nova identidade. Eu também acredito que Jesus nos comprou. E aqui nós temos crentes, né, com nova identidade. Mas, amados irmãos, nós temos que falar que tem crente bebendo, tem crente fumando, tem crente prostituindo, tem crente traindo. Não está vivendo a Páscoa, irmãos. Não está vivendo o Cordeiro Pascal. Finge, mas não está vivendo. Ele celebra o luto da sexta-feira, mas no sábado ele encara a vida como ela é. É o que está acontecendo. É um pouquinho de fermento para contaminar o teu ouvido. E aí você posta as melhores playlists da sua vida, não é? E não tem um hino que adora o Senhor. E nos nossos faces, nas nossas músicas, nossas internet, nós colocamos tudo que está na moda, né? Vai perguntar para um crente hoje quais são seus 5 referenciais na internet. Aí ele começa: Virgínia, o Vinícius Júnior, Neymar. É o que a pessoa está seguindo. São os ídolos dos dias de hoje.
É um pouquinho de fermento tentando contaminar toda a massa. E aí você vai para a internet e as meninas, os meninos, os homens também. Tem homem para frente, não é o nosso caso, mas tem homem para frente. Posta de biquíni, posta de maiô, e a música lá. Não, é o fermento. Mas é o fermento. E aí você vai falar com o crente, a mente dele já está dominada já. Que isso, pastor? Que bobeira. Nós estamos no ano 2026, pastor. Pastor, 2026, pastor, o senhor está com essa bobeira? Que negócio é esse, pastor? Irmãos, tudo começa com a fermentação na alma, na mente, no coração. Gente, não tem nada novo. O diabo usa as mesmas estratégias. A Evinha está lá, batalhando no dia a dia dela, cuidar do jardim não deve ser fácil. Aí vem uma cobra, começa a falar: aqui, deixa eu te perguntar, foi isso mesmo que Deus falou? É o que está acontecendo hoje. É isso mesmo que está na Bíblia? É isso mesmo que o seu pastor está pregando? Mas você já pensou que não é pecado? Você já pensou que não é problema? Quando você vê o fermento, né, o chocolate, como começa? Começa no ovo. Começa no ovo da Páscoa. Nós cristãos, vamos lá, tem dificuldade de dar uma oferta de R$100 na igreja. Tem dificuldade. Mas um ovo de R$100, você vai alegrar o seu filho com um ovo de R$100. Você já está secularizando ele desde pequenininho. Mostrando para ele que a Páscoa cristã, isso não é uma dislexia, é uma incongruência que a gente cria, né? Porque a gente fala uma coisa e faz outra. Eu prego aqui sobre uma coisa e faço outra lá fora. Você fala do sangue de Jesus aqui no domingo e dá só chocolate e não fala do sangue de Jesus. Ou seja, é o fermento entrando. Quando você vê, você comemora a morte e no outro dia, se bobear, você desconta tudo. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está ensinando aqui: irmãos, tem um pecador aí. Ele não faz parte da nova massa. Ele não faz parte do novo que o Senhor conquistou com sacrifício na cruz. Tratai este problema. Tratai dessa situação. Eu não posso dizer, o apóstolo Paulo está no capítulo 5, eu não posso dizer dos imorais, dos maldizentes, dos impuros que estão em volta de nós. Porque se nós tivéssemos, nós teríamos que sair do mundo para não conviver com eles. Mas os de dentro da igreja, a igreja tem que tratar. É o que está aqui. Aí, irmãos, a pessoa está cometendo pecado, vem na ceia e participa da ceia como se nada tivesse acontecido. Mas irmão, não é, talvez não está aqui, mas é o que está acontecendo. E se eu não der a ceia aqui? Tem igrejas que dão a ceia para todo mundo e entrega para todo mundo. E se não tiver uma igreja para dar a ceia, ele vai para a internet. Tem pastor de internet, com rebanho na internet. E que é muito melhor na internet. Que não tem ninguém para ficar te chamando atenção. Não tem ninguém para preocupar com a tua vida. Entendeu? Não tem ninguém. Então vai para a internet. Vai ser um crente online. Vai ser um crente do Wi-Fi. Mas irmãos, é o que está acontecendo no mundo. Pressionando a igreja, pressionando você, para você e eu aceitar. E vai chegando um ponto, irmãos, que a gente vai brigando contra essas coisas, vai achando assim que é normal. Isso é normal. Não tem jeito de mudar isso. Irmãos, mas o que Jesus fez na cruz do Calvário é significativo. Foi de forma voluntária. Você já parou para pensar por que Cristo é a nossa Páscoa e se sacrificou por nós? De forma voluntária. Ele se entregou na cruz do Calvário para que a ira, a justiça de Deus se encontrasse na cruz com o amor do Senhor e nós pudéssemos ser perdoados. Se tem fermento na sua vida, se os seus ouvidos já estão gostando mais do que está lá, do que o que está aqui, né? Se os nossos olhos já estão fascinados mais do que com estar lá,
do que com estar aqui. Se o nosso coração sente mais prazer no que está lá do que no quem está aqui, nós precisamos, irmãos, olhar para o Cordeiro Pascal, pedir perdão pelos nossos pecados e tirar do nosso caminho e tirar da nossa vida todo tiquinho de fermento que possa mudar aquilo que Jesus Cristo começou a fazer na cruz do Calvário. Passe por um processo de purificação, passe por um processo de santificação. É isto que Jesus comprou e conquistou lá na cruz, se sacrificou para que a justiça e o amor de Deus prevalecesse sobre nós. Hoje você tem, e se você tem o sangue de Jesus na sua vida, nada mais importa. Tem sangue de Jesus na sua vida, tem obra da Páscoa na sua vida, então tem perdão de pecados. Então você é massa nova, não levedada, sem contaminar. E eu quero concluir dizendo: eu e você precisamos aprender hoje o efeito do fermento e evitar fermentação no nosso coração, na nossa mente. Evitar que o pecado contamine a nossa alma e que a gente comece a achar que Deus aceita tudo, que para mim Deus é obrigado a me aceitar do jeito que eu sou, porque me ama mesmo, problema dele, ele sabe dos meus defeitos, ele sabe que eu sou assim, e se quiser é assim. Isso, meu irmão, minha irmã, que pensamento secularizado é isso? Que é esse seu? Que subjetivação é essa que está tomando conta da sua vida nessa pós-modernidade? Que influência é essa que não é o Espírito Santo na sua vida mais? Quem é que você está seguindo? O Espírito Santo, a palavra de Deus, ou seguidores que estão aí com milhões, milhares e milhares de seguidores, inclusive cristãos? Toma cuidado, é um efeito pernicioso, faz crescer a massa, mas é uma aparência, é gás, não significa saúde. Nós temos que repreender esse tipo de crescimento, que não é o crescimento que Deus quer para a sua obra. E aí Paulo, no versículo 8, que nós também lemos, diz assim: então, vamos celebrar a festa. Possivelmente, irmãos, essa carta chegou em Corinto depois da Páscoa. É por isso que tem algumas orientações importantes sobre a Páscoa, a ceia. E que da ceia, os elementos da Páscoa eram celebrados na ceia. Então possivelmente aqui Paulo está dizendo, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia. Ou seja, irmãos, o crente tem que andar com sinceridade e com verdade diante de Deus. Sinceridade e verdade diante do Senhor. Isso é sinal de que eu e você fomos libertos. Verdade e sinceridade, testemunhas de que você foi liberto pela graça de Deus. Tem coisa bonita no mundo? É lógico que tem, mas eu fui liberto. Tem música mais bonita do que essa que nós cantamos? Certamente tem, mas eu fui liberto. Tem roupa que às vezes a gente vai usar, então eu fui liberto. Você também foi. Você usa lá no seu momento, mas você não posta. Você é uma cristã, você é um cristão. Nós não fazemos dessa forma, porque nós somos comprados por um preço caríssimo, impagável, impagável. Então nós temos que agir e andar como tal. Que Páscoa é essa? Que o seu negócio é comer chocolate, enfiar ovo de Páscoa na meninada e não falar para eles que o negócio era o sangue na porta. Andar em sinceridade e verdade, viver, se vivemos assim, em sinceridade e verdade, isto é a libertação. É nada te dominar. É nada te dominar. A igreja, terminando, precisa agir para não fermentar por causa do pecado. Começa com a conversinha, começa com a discussão, começa com um disse que me disse, fulano falou, ciclano falou, beltrano tá, fulano não tá,
quando você vê, aqui começa a incendiar, fermentar, né? Então nós temos que cuidar, meus irmãos, para que a igreja do Senhor seja como Paulo ensinou, uma massa nova, sem fermento nenhum que possa prejudicar o seu crescimento, o seu desenvolvimento na fé. Senhor, nós te agradecemos, porque o que aconteceu em Corinto é para nós sinal de misericórdia nos dias de hoje. Nós estamos aqui de pé, é pela tua graça. Para nós a Páscoa faz todo sentido. Nós somos comprados por alto preço, de sangue, não de chocolate, não de doce, mas de sangue, um alto preço. E o mundo secularizado quer tomar o lugar do Senhor. Esse mundo plural quer deixar o sagrado só para sexta-feira, quer que o cotidiano das pessoas não mude, quer que as pessoas se esqueçam com frequência daquilo que o Senhor fez de mais sagrado por nós na cruz do Calvário. O mundo de hoje quer diminuir o pecado, a força que ele exerce sobre homens e mulheres. A TV não fala do pecado, os filmes não falam do pecado, as músicas cultuam o pecado. E nós, irmãos, nós, Senhor, irmãos na igreja, precisamos vigiar, Pai. Nos ajuda a vigiar, para nós não nos contaminarmos com a cultura secularizada, essa cultura plural, essa cultura da subjetivação das pessoas, aonde se não está atrapalhando, se eu me sentir bem, eu me senti bem, então não é pecado. O diabo, Deus, sabe trabalhar o nosso eu, para a gente fazer as coisas erradas e não sentir que está pecando contra o Senhor. Que o Senhor nos converta de novo, que o teu Espírito Santo seja o nosso influenciador, que o teu Espírito Santo seja o nosso ajudador, nos eleve, nos faça subir e vencer, ó Pai, todas as crises de identidade que a igreja possa vir a enfrentar. Nós possamos vencer, porque o Senhor nos amou e é o nosso Cordeiro Pascal. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Thank you.